Opa, o meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre como foi a minha experiência usando o Linux Mint. Para começar aqui, separei alguns tópicos para falar como foi a instalação aqui, ó. Cara, quando eu instalei o Linux Mint foi bem de boa. Eu só precisei fazer um pendrive bootável e conectar no meu computador. A instalação do Linux ela é muito simples, ela é bem fácil de fazer e eu não tive nenhum problema. E depois que eu instalei, ele instalou normal, sem nenhum problema. E depois eu só precisei instalar os drivers da placa de vídeo, que foi bem de boa também. Nesse quesito, o Linux ele é bem tranquilo, ele não é, por exemplo, como o Windows, que a instalação dele é um pouquinho mais chata, porque você tem que tomar cuidado com algumas coisas, como por exemplo, quando você instala o Windows usando o pendrive bootável, tu precisa tirar o pendrive em um determinado momento para ele não ficar reiniciando várias vezes tentando reinstalar o sistema. O Linux ele não faz isso, ele te avisa quando você precisa retirar o pendrive e tudo mais. É um negócio bem simplesinho. Outra coisa também é os aplicativos no Linux Mint. Aqui, ó, os aplicativos. Hã, como vocês sabem, o Linux ele não é totalmente compatível com todos os aplicativos que tem no Windows. Então, como por exemplo o Photoshop. Vou botar aqui o Photoshop. O Photoshop, ele não funciona no Linux. O que que você pode fazer nesse caso? Você pode utilizar o GIMP, que é ba basicamente seria o Photoshop grátis, dá pra se dizer assim. Ele só não é tão poderoso quanto o Photoshop. Então, existem certas ferramentas que não tem no Linux e que você pode sentir falta, como o Photoshop, o Adobe Premiere, que é um editor de vídeo, e entre outras coisas. No meu caso, eu não utilizo o Adobe Photoshop e nem o Adobe Premiere. O que que eu utilizo? Eu utilizo o Shotcut, que é esse aplicativo aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, ó, o Shotcut, que é um editor de vídeo gratuito. Eu também utilizo o GIMP para poder aprender a editar imagens, esse tipo de coisa, que tem compatibilidade total com o Linux Mint. E eu também uso o OBS, que é esse daqui, ó, que é o programa que a gente utiliza para gravar a tela do computador. Então, no meu caso, eu não tive esse problema. Outro programa também que eu utilizo é o Visual Code, que é para aprender a programar, que também tem total compatibilidade com o Linux Mint. Utilizar o Linux não foi um grande problema na questão dos aplicativos. Claro, teve alguns momentos que, por exemplo, eu quis instalar um aplicativo específico e ele simplesmente não abria, não sei por quê. Deixa eu ver se eu me lembro qual era. Eu acho que, se eu não me engano, era o Ventoy que eu estava tentando instalar e por algum motivo ele não estava abrindo. Daí depois eu fui descobrir que era porque tinha que habilitar abrir ele com a pasta root para ele poder abrir. Então tem algumas coisinhas que tem que tomar cuidado. Mas na questão dos aplicativos você tem que ver quais aplicativos que você usa que são compatíveis no Linux, e se não tiver, você tentar buscar uma alternativa diferente. Agora eu vou falar da questão da compatibilidade com drivers NVIDIA e a questão como é os jogos no Linux. Vamos lá. Hã, quando eu instalei o Linux pela primeira vez, eu instalei acho que o Linux Mint umas 3 vezes no meu computador. A primeira vez que eu instalei, eu não consegui instalar o driver da minha placa de vídeo. A minha placa de vídeo é uma GT 610, é uma placa bem antiga. Da primeira vez eu não consegui instalar, porque a versão do Linux Mint que eu instalei, ela não era mais compatível com essa placa de vídeo. Eu não sabia disso, então eu não consegui instalar. Daí depois de um tempo eu desinstalei, e daí eu descobri que era só eu ter instalado essa versão aqui do Linux Mint, que é a versão 21.03, e essa sim é compatível com a minha placa de vídeo. E então, daí teve como eu consegui baixar normal, sem nenhum problema, baixei por esse aplicativo aqui, ó. No Linux Mint, ele tem o Driver Manager, que seria tipo o Windows Update do Windows, e daí o Driver Manager do Linux, ele baixou, o driver sem nenhum problema, e eu não tive nenhum problema com a minha placa de vídeo. Agora a questão dos jogos. No Linux Mint, você consegue jogar praticamente
maioria dos jogos que você quiser, colocar aqui Linux Mint, você consegue jogar a maioria dos jogos que você quiser, como por exemplo, você consegue jogar o jogo do Homem-Aranha, consegue jogar CSGO, consegue jogar Elden Ring, se eu não me engano. A maioria dos jogos, você vai conseguir jogar. Vai ter algum outro ali que você não vai conseguir jogar, por conta do anti-cheat, que não permite, que não funcionam no Linux. Como, por exemplo, Valorant, LoL, Fortnite, se eu não me engano. Esses jogos eles não funcionam no Linux por causa do anti-cheat. Mas tem outros jogos também que vão funcionar, como por exemplo, Genshin funciona, se eu não me engano, Genshin Impact, ZZZ e por aí vai. Mas no meu caso, eu não consegui jogar nenhum desses jogos, por quê? No meu computador aqui agora, eu jogo Genshin Impact, que funciona no meu computador. Mas no Linux ele não funciona por quê? Porque a GT 610 ela não tem suporte para o Vulkan. O Vulkan, pra quem não sabe, ele é tipo o DirectX 11. Ele é tipo o DirectX 11 que faz os jogos funcionais na sua placa de vídeo. A GT 610, ela precisa ela não tem suporte para o Vulkan e o DirectX 11 não funciona direito no Linux. Então, para você conseguir jogar jogos no Linux, você precisa de uma placa de vídeo, seja um pouquinho mais recente e que tenha compatibilidade com o Vulkan, para você conseguir jogar tranquilamente no Linux. Se a tua placa de vídeo for muito antiga e não tiver suporte ao Vulkan, você não vai conseguir jogar no Linux. Vale a pena trocar o Windows pelo Linux Mint? E a resposta é: eu acredito que não vale a pena. Atualmente, não vale a pena trocar o Windows pelo Linux Mint. Só vale a pena trocar se você estiver nessa situação. E se você tem um computador antigo que é fraco e o Windows é muito pesado para ele, daí nesse caso vale a pena trocar pelo Linux Mint, que é muito mais leve e mais estável. Ou no caso em que você não quer utilizar o Windows, porque não quer baixar Windows pirata, alguma coisa assim do tipo, e não se importa de usar o Linux e ter que trocar os aplicativos que você usa. Tipo, você só usa o computador, por exemplo, para jogar alguns jogos de vez em quando e só para navegar na internet. Daí sim, eu acredito que vale a pena usar o Linux Mint, porque ele é um sistema muito bom, é um sistema gratuito, ele é estável, ele não fica toda hora atualizando, que nem o Windows te obrigando a atualizar. O Linux Mint, ele é um sistema muito bom. O único problema é que ainda hoje em dia ele não tem total compatibilidade com todos os aplicativos e programas. Essa foi a minha experiência com o Linux Mint. Então, se você está pensando em usar o Linux Mint e esse vídeo te ajudou a tirar algumas dúvidas, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e também comenta alguma coisa para ajudar no engajamento do meu vídeo. Eu espero que você tenha gostado e é isso. Tchau.